Bom sábado a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, nosso desejo e a nossa oração. Quero reforçar aí o pedido da irmã Nair, pessoal do Ministério, o Ministério Missionário Pessoal e aqueles que estão envolvidos. Hoje nós estarei junto com a equipe às 15 horas, né? Às 15 horas estaremos aqui, é muito importante que você venha. Nós temos um projeto muito desafiador, e é interessante que você participe. Então, hoje, às 15 horas, aqui na igreja, nós vamos trabalhar esse projeto com vocês, nós vamos receber aqui algumas orientações, para que quando o projeto for, de fato, colocado em prática, estejamos já todos prontos pela graça e pela paz de Deus, tá bom? Contamos com você, com a sua família aqui hoje às 15 horas. Hoje nós vamos meditar nas palavras que estão em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. E nós leremos a partir do verso 7. A partir do verso 7 de 2 Coríntios capítulo 12. Então diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 7. Ainda estou ouvindo algumas folhas, vou esperar um pouquinho para... Esse barulho é muito bom. Você vê que o povo traz Bíblia para a igreja. Maravilha. Então vamos lá, verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte, diz a palavra de Deus. Nós vivemos em uma cultura que mede a ação de Deus pela ausência de sofrimento. E isso está presente em muitas religiões. O cristianismo, ele é recheado por esta cultura. Você sofre, significa que Deus não tem apego por você, ou algum pecado que você cometeu que ainda não foi, pela graça de Deus, perdoado. Se você não sofre, significa que você, na sua vida, tem dedicado a vida ao Senhor, tem dedicado inteiramente a Deus. E esta é a cultura que está presente no nosso período. Aliás, essa cultura, ela está presente desde o paganismo. E o paganismo, ele é um tanto cíclico, porque ele repete as suas ações nos dias atuais também. O paganismo, ele está presente também no cristianismo. É duro falar isso, mas é uma realidade. E ele está presente de maneira implícita no cristianismo. Ele está presente nos nossos pressupostos, nas nossas pressuposições, coisas que nós herdamos dos nossos antepassados cristãos, ou dos nossos pais, do tipo, preciso fazer alguma coisa para receber o perdão de Deus. Preciso fazer alguma coisa para acalmar a Deus. Preciso fazer alguma coisa para aplacar o coração de Deus. E esta é a cultura que nós temos observado
dentro do cristianismo. Entretanto, esse texto do apóstolo Paulo, ele desmonta qualquer tipo de perspectiva nesse sentido. O maior missionário, e nós vamos ver aqui nesse texto, que o maior missionário do cristianismo primitivo, o homem que viu o Cristo ressurreto, o homem que foi levado ao terceiro céu, diz a palavra de Deus, e ouviu as palavras do próprio Cristo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, o homem que na sua época chegou a afirmar que Jesus voltaria em seus dias, porque eles haviam pregado o evangelho a todo mundo. Este homem tinha um espinho na carne. É o que diz a palavra de Deus. Então, quando a gente tem, a gente não pode chorar muito, não, porque creio eu que ninguém aqui é melhor do que o apóstolo Paulo. Esta é uma realidade humana. Agora, a pergunta que surge antes da gente entrar propriamente no tema, é o que significa este espinho na carne? Para que a gente possa compreender um pouco. Existem muitas hipóteses para o significado do espinho na carne, no apóstolo Paulo. Algumas são conhecidas da maioria aqui presente. Como, por exemplo, alguns estudiosos, que o espinho na carne era algum pecado oculto, alguma tentação que ele vivia. Eu não acredito nisso particularmente. Nós vamos ver aqui no texto o porquê. Outros dizem que o espinho na carne era a perseguição que ele sofria não só do Império Romano, mas também da própria igreja cristã primitiva. Também não acredito nisso. Outros dizem que era uma doença, algo que ele carregava, algum problema físico ou emocional. Eu acho que nós estamos mais perto nesse teor daquilo que é a vida do apóstolo Paulo. E por quê? A gente precisa analisar, primeiramente, a vida missionária deste homem. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus que ele esteve nas regiões da Panfilha. A Panfilha era conhecida pelo alto índice de malária, porque era uma região pantanosa. E possivelmente, muitos estudiosos, como John Stott, crê desta forma, possivelmente ele adquiriu em algum momento da sua vida malária. E aí ele, ao adquirir esta doença, ao contrair esta doença, diz a palavra de Deus que ele sobe para a Galácia. A Galácia era uma região montanhosa, onde se tinha um ar mais puro, onde era uma região mais seca do que a região de Perge. Era uma região que poderia se ter, de alguma maneira, a busca pela cura através da natureza, no local aprazível para se viver. E ele diz isso no texto bíblico. Quando você vai, por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, do verso 13 ao verso 15, ele diz o seguinte: foi por causa de uma enfermidade física. Essa enfermidade física que possivelmente ele adquiriu na Panfilha, lá em Perge, na primeira viagem missionária, e possivelmente uma malária. E ele diz em Gálatas daí, foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei, falando agora aos Gálatas, que eu vos anunciei o evangelho pela primeira vez. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se não fosse uma enfermidade física, possivelmente ainda estaria anunciando o evangelho lá na Panfilha. Mas como eu adquiri uma enfermidade física, eu subi para a Galácia e por isso estou hoje aqui anunciando o evangelho. E diz os estudiosos, eu não sou da área médica, da área da medicina e da área de saúde, minha área é outra, mas dizem que um dos problemas que a malária causa é problema de visão. Traz consequências para a visão. Possivelmente, ele teve este problema da visão por uma doença
adquirida, pela malária adquirida. Mas a grande verdade desse texto bíblico é que, embora esta seja uma realidade, o espinho na carne seja uma realidade na vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que nós temos a convicção que, apesar do espinho na carne vivenciado por este homem, Deus estava com ele. Deus estava presente na vida dele. E a grande conclusão que a gente chega desta introdução que aqui vos faço é que o Evangelho, em nenhum momento da história humana, anunciou para os seus seguidores ausência de problemas, ausência de dificuldades. Eu me lembro uma vez que estava em uma igreja do Paraná e fiz uma programação num período da tarde, lá na cidade de Palotina, ia ter um batismo. E antes do batismo chegou um rapaz que ia ser batizado, e ele falou assim para mim, assim: pastor, depois que eu for batizado, meus problemas cessarão. Eu não vou ter mais problema. Eu falei: mas quem te falou isso? A pessoa que me deu estudo. Eu falei: então, meu filho, prepare-se, porque ela está enganada. Os problemas virão na sua vida. Os problemas estarão diante de você. O Evangelho, ele nunca prometeu para os filhos de Deus nesta terra ausência de problemas. Uma hora você vê a vida através de vidros quebrados. Outra hora você recebe um diagnóstico desfavorável. Em outro momento você conhece a morte, experimenta a morte, a dor da morte na sua própria família. Em outros momentos você passa por desespero, angústia, traumas, momentos que nós vivemos como reveses diversos da vida humana. O Evangelho nunca prometeu que você viveria uma vida tranquila nesta terra. Pelo contrário, o Evangelho nos prometeu que, apesar dos problemas, Deus estaria conosco. E Deus caminharia conosco, apesar dos problemas. Esta é a promessa do Evangelho. E é por isso que o Evangelho, quando trata-se da história do apóstolo Paulo, que ele ora 3 vezes, solicitando a Deus a retirada do seu espinho na carne, ele recebe uma resposta de Deus. E a resposta que ele recebe de Deus é: a minha graça te basta. Você continuará com este espinho na carne, mas eu estarei do teu lado com você quando estiver sofrendo por causa do espinho na carne. A minha graça te basta, diz a palavra de Deus. Ao observarmos esse texto bíblico, a gente também aqui, a gente descobre que Deus transforma aquilo que nós consideramos como fraqueza na nossa vida em poder. Deus, ele muda o endereço da nossa vida. Deus, ele tem capacidade de mudar os percursos da nossa vida. As fraquezas que nós vivemos hoje, elas poderão se tornar poderosas lá na frente. E este é o papel de Deus. E esse texto nos revela 3 grandes verdades importantes para a nossa meditação. A primeira verdade, veja o que diz o texto bíblico: foi-me dado um espinho na carne para que não me exaltasse, diz a palavra de Deus. Deus, ele permite alguns espinhos para proteger o coração do seu servo. Às vezes Deus permite perseguição para proteger o seu coração. Às vezes Deus permite uma doença para proteger o seu coração. Às vezes Deus permite angústias para proteger o seu coração. O apóstolo Paulo, ele foi claro: foi-me dado um espinho para que eu não me exaltasse. Existia uma condição para que ele recebesse o espinho na carne. E a condição pelo qual ele recebeu o espinho na carne era para que ele não se exaltasse. Agora, vamos entrar na vida do apóstolo Paulo. Seria difícil ele não se exaltar?
Possivelmente ele se exaltaria com muita facilidade. Ele era fariseu, grande conhecedor da Torá, mas ele também era cidadão romano, reconhecido pelo Império Romano. E não somente isso, ele estudou com os principais filósofos da época, tinha um grande conhecimento de filosofia, a ponto que em algumas cartas ele parafraseia, cita textos filosóficos da época. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. O apóstolo Paulo, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele realizou milagres. Ele teve um encontro com Jesus da terra e teve um encontro com Cristo no céu ao ser levado ao terceiro céu. Possivelmente, ele se exaltaria com muita facilidade diante da igreja simples, a igreja primitiva. Seria um escolhido de Deus. Mas para que ele não se exaltasse por tantos privilégios que ele alcançou em sua vida cristã, Deus então deu para ele um espinho na carne. Às vezes Deus permite um espinho na carne para que você se coloque no seu limite. Às vezes Deus permite um espinho na carne para que você se lembre que você é feito de carne e osso e é igual a qualquer outra pessoa. Às vezes Deus permite um espinho na carne para que você volte para Ele, para que você se lembre dEle, para que você se entregue a Ele. Às vezes Deus permite espinhos na carne para que a gente coloque o coração na mão dEle. É assim Deus. E não queira que Deus seja diferente disto. O Evangelho que ensina que você em Cristo não vai ter mais problema é um evangelho mentiroso. Não é um evangelho verdadeiro. É um evangelho mentiroso, falso. O Evangelho de Cristo nos ensina que no mundo nós teremos aflições. O Evangelho de Cristo nos ensina que no mundo carregaremos a nossa própria cruz. O Evangelho de Cristo ensina que no mundo seremos perseguidos. Andaremos vestidos de peles de ovelhas, necessitados, maltratados. O Evangelho nos ensina que neste mundo nós sofreremos. Mas tende bom ânimo, porque a minha graça te basta. Este é o Evangelho de Cristo. Você queria ver esta igreja lotada? É você pregar um evangelho fácil, o evangelho de que venha para cá que seus problemas cessarão, venha para cá que você vai ficar rico, venha para cá que você vai ter um emprego melhor, venha para cá que seu câncer vai ser curado. Tem muitos casos, mas esse não é o evangelho do Senhor. Eu me lembro uma vez, está sendo filmado hoje? Eu vou contar isso, mas eu não. Agora tem que tomar cuidado, senão a gente toma processo. Aí é o seguinte, eu lembro uma vez, era pastor lá da comunidade árabe aberta da Vila Mariana. E à tarde lá tem uma roda de oração, cantinho de oração, que acontece na comunidade. E esse cantinho de oração, ele foi ficando famoso. Não somente participavam desse cantinho os membros da igreja, mas ali na região da Vila Mariana é uma região onde você tem muitas clínicas, hospitais. Então, algumas pessoas vinham do interior do estado, de outros estados, para tratar ali naquela região, e procuravam uma igreja para orar, procuravam uma igreja para rezar, procuravam uma igreja para se aconselhar, porque estava sofrendo lá algum familiar no hospital, ou tinha recebido algum diagnóstico difícil. E aí, aquele cantinho de oração começou a ganhar
proporções imagináveis. Pessoas começaram a frequentar ali com muita assiduidade. Eu me lembro que, em um sábado à tarde, nós estávamos lá passando os pedidos, os agradecimentos. Chegou uma senhora com 2 filhas e sentou ali, uma senhora desconhecida, 2 filhas jovens, em torno de, na época, de uns 20 anos, sentou, não fez um pedido e não fez um agradecimento. Quando terminou o cantinho da oração, ela perguntou assim: quem é o pastor da igreja? Aí me chamaram. Ela falou: preciso conversar com o senhor pode me atender? Eu falei: claro. Fomos até uma sala. Quando ali chegamos na sala, ela começou a chorar copiosamente. Ela falou assim: eu estou em um momento difícil da vida, recebi um diagnóstico, de um tumor cerebral, e eu vou precisar fazer vários exames ainda, e eu moro no interior do estado, e estou aqui em São Paulo, logo serei internada, e eu vim aqui pedir oração a vocês, tenho fortes dores de cabeça, e aí eu falei: nós vamos orar, e oramos por ela. Ela saiu, foi cuidar das obrigações com os exames, e não tivemos mais notícias. Alguns meses depois, assim uns 7, 8 meses depois, as filhas apareceram lá na comunidade árabe, sem ela. Perguntei da mãe, ela falou assim: minha mãe faleceu faz 2 semanas. E nós estamos aqui agora, uma situação muito difícil. E ela começou a contar a história. E eu fui em uma determinada igreja, ela dizendo, a filha, com a minha mãe e minha irmã, e o líder religioso daquela igreja nos atendeu, após uma programação religiosa, e contamos o nosso caso, assim como contamos a vocês, a eles. E ele disse o seguinte: o que você tem? E a minha mãe respondeu: eu tenho uma casa que o meu marido deixou, ela era viúva. E aquele líder religioso, ele falou assim: recebi uma revelação, se a senhora vender a sua casa, dar à igreja, a senhora vai ser curada. Ela desesperada, família desesperada, o desespero batendo a porta, ela tendo que cuidar de 2 filhas, viúva. Ela encontrou ali a sua última alternativa, vendeu o seu imóvel, entregou à igreja, mas ela não foi curada. O Evangelho que ensina que viver uma vida em Cristo nos livra do problema é um evangelho mentiroso. A palavra de Deus nos diz que teremos espinhos na carne. E se o espinho chegar em sua carne, chegar na sua casa, lembre-se das palavras de Jesus: a minha graça te basta. É o suficiente para que vivamos em paz com Deus, vivamos em paz conosco e vivamos em paz com as pessoas. A minha graça te basta. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando a gente observa esse texto bíblico, a gente observa que Paulo, ele não diz apenas que Satanás o afligia. Quando a gente observa esse texto bíblico, existe algo aqui impressionante no texto bíblico. Ele afirma no texto bíblico que o espinho lhe foi dado. Não era apenas uma aflição de Satanás, mas o espinho foi dado a ele. O que ele está querendo dizer com isso? Que embora o mensageiro fosse satânico, o propósito era divino. Às vezes Satanás, assim como a história de Jó, às vezes Satanás vem
mas Deus usa das artimanhas do inimigo para o seu propósito. Não é por menos que Lutero, certa ocasião, ele disse que o diabo, ele é até diabo de Deus. Sabiam disso? Que ele precisa pedir permissão a Deus para tocar em você. Não foi assim que ele fez com Jó? Não foi assim que ele fez com Jó? Porque o diabo também é diabo de Deus. Tão poderoso é o nosso Senhor. E aqui, Satanás, aqui nesse texto bíblico do apóstolo Paulo, ele desejava destruir o apóstolo Paulo com esse espinho na carne. Mas Deus desejava santificar o apóstolo Paulo com esse espinho na carne. Deus desejava santificar Jó com o seu espinho na carne. Satanás desejava destruir Jó, mas Deus desejava santificar Jó. Às vezes Deus permite alguns espinhos, porque Deus também deseja santificar a nossa vida. Tanto o sofrimento de Jó, quanto o sofrimento de Paulo, eles apresentam para nós intenções completamente diferentes uma das outras. Ao mesmo tempo que as intenções são diferentes, nós encontramos nestas duas versões, a história de Jó e a história do apóstolo Paulo, experiências extraordinárias para a nossa vida. Experiências extraordinárias para a nossa vida. E por quê? Porque às vezes Deus protege mais o nosso caráter do que o nosso conforto. Deus está mais preocupado com o seu coração do que com o seu conforto. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Porque quando o conforto, ele vem e começa a destruir o caráter, Deus tem que tirar o conforto. Quando o conforto vem e começa a destruir o nosso coração, Deus, ele tira o conforto. Porque o que importa para Deus não é o nosso conforto, não é a nossa comodidade. O que importa para o Senhor é o nosso coração transformado. Então, se o conforto vai te destruir, pode saber que você não terá conforto. Ele vai tratar de você da melhor maneira possível. Pode ter certeza disso. Me lembro, pastor de uma igreja, um dia, eu acho que até que já contei essa experiência aqui, mas se contei, peço perdão. Mas vale a pena ouvi-la novamente. Era pastor de uma igreja, aí chegou um dia, a esposa de uma pessoa da igreja falou assim: pastor, tudo que meu marido faz não dá certo. Você fica assustado quando você ouve isso. Onde ele coloca a mão, ele inventa algo para ganhar dinheiro, não dá certo. Inventa outra coisa, não dá certo. Onde coloca a mão, não vai para frente. Eu não sei o que acontece com ele. E aí, converse com ele, porque isso está destruindo o nosso casamento, a gente não está tendo segurança financeira mais. Eu trabalho, tenho que sustentar a casa, e entra em dívida, e começou a contar a história dela. Aí, procurei aquele homem. E aí aquele homem: pastor, isso é coisa da cabeça dela. Isso é coisa da cabeça dela. Não tem nada a ver. A gente tem que tentar. Conversa de homem. A gente tem que tentar. Se a gente não tenta, a gente não consegue. Só que ela não tem paciência. E aquela história toda. Aí um dia, o filho dele me procurou. E o filho falou assim: pastor, eu estou tendo problemas de relacionamento com meu pai. Eu falei: mas o que está acontecendo? Meu pai não tem tempo para mim. Aí eu falei: descobri o problema, que tudo dá errado na vida dele. Aí eu fui atrás dele, eu falei assim: descobri porque está tudo dando errado para você. Ele falou: por quê? Porque você não tem tempo para o seu filho, porque imagine se você adquirisse muitas coisas como você sonha, muitas coisas como você idealiza,
Se hoje, não tendo nada, você não tem tempo, imagine tendo. Imagine tendo. Deus, às vezes, não permite o conforto na nossa vida, porque vai nos estragar. O melhor soldado, ele não é formado no batalhão, o melhor soldado, ele é formado no campo de batalha. No campo da batalha. O melhor cristão, ele não é formado na comodidade da vida. O melhor cristão, ele é formado na angústia, nos desprazeres, nas perseguições. Ele é formado quando ele carrega a cruz. Não é por menos que o profeta Isaías, ele disse certa vez, que Jesus olhava como um cheixo para o Oriente, buscando o seu sofrimento. Agora pense comigo aqui, se você é um seguidor de Cristo, se o seu mestre sofreu, o que imaginar de você? Seu mestre não era um rei que veio para governar em cima de um trono. Ele não era um rei desta forma. Seu mestre, ele não veio para ter súditos ao seu lado. Seu mestre veio para ser perseguido, para ser maltratado, para não ser aceito. Seu mestre veio para sofrer. Não pense você, sendo seguidor dele, que você não vai sofrer. Diz a tradição que Tiago, irmão de Jesus, foi esquartejado. Paulo teve a sua cabeça decepada numa arena a pedido de Nero. João Batista, primo de Jesus Cristo, teve a sua cabeça exposta em uma bandeja de prata em uma festa pagã. Pedro foi pendurado em uma cruz de cabeça para baixo. Não pense você que você não vá sofrer nesta terra. João, o apóstolo amado, morreu em cárcere, privado do conforto. Mas foi lá, no cárcere, que ele recebeu as maiores revelações para os últimos tempos. O livro do Apocalipse. Deus atua conosco no escuro. Deus atua nas angústias da vida. Não pense que quando você está sofrendo, que Deus está se distanciando de você. O sofrimento é uma oportunidade para você saber quem é Deus de fato na sua vida. O sofrimento é uma oportunidade para você conhecer o poder de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando com esta primeira verdade. A segunda verdade que ele destaca nesse texto bíblico é quando ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Deus nem sempre responde às nossas orações da maneira como nós esperamos. Ele orou 3 vezes para que se afastasse dele. 3 ocasiões ele orou para que o espinho na carne fosse retirado. Ele insistiu, ele perseverou na oração, como muitos aqui também fazem. Ele orou, e não era falta de fé, porque o apóstolo Paulo era um homem de fé, dedicado a Deus. Mas Deus não respondeu do jeito que ele queria. Deus não respondeu do jeito que ele queria. E nem era pecado oculto por Deus não responder. Às vezes acontece isso na igreja. Uma vez fui fazer uma visita, tinha um irmão sofrendo, mas também nunca mais fui com aquele sujeito. E aí, chegou na visita, o irmão sofrendo, desesperado, em vez de levar uma palavra de consolo, aquele irmão falou assim: você deve ter algum pecado oculto. E ele falou: não, eu não tenho pecado oculto. Deve ter, para estar sofrendo desse jeito. O camarada já está no limbo da vida, sofrendo, quase perdendo a sua vida, e vem com essa história de pecado oculto. Paulo não tinha pecado oculto, mas Deus não respondeu da maneira
como ele desejava, da maneira como ele queria. Paulo também não era uma pessoa incrédula, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele era apenas um santo de Deus pedindo a cura. E Deus respondeu. E Deus respondeu com um não. Não vou te dar a cura. A minha graça te basta. É o suficiente para a sua vida. Esta é a promessa de Deus. O não de Deus, ele é menor do que a promessa de Deus. Deus deu um não ao apóstolo Paulo, mas Deus deu uma promessa para ele: a minha graça é o suficiente, é o suficiente. Deus sabe o que faz. Deus, ele nos conduz desta forma para a vida eterna. E a gente aprende mais com o sofrimento e com as respostas de Deus para a nossa vida do que qualquer outra forma de viver neste mundo. É assim que Deus age, porque Deus, ele sempre tem um propósito maior para a nossa vida. Vamos analisar o propósito de Deus para o apóstolo Paulo. Se não fosse a enfermidade, ele não teria pregado o evangelho nas montanhas. Não teria pregado, ele teria ficado lá naquela região pantanosa e pregaria o evangelho, possivelmente não subiria, não iria para a Galácia, ficaria na região de Perge, mas de repente veio uma enfermidade, provavelmente uma malária, precisou sair daquela região, subir, ir para uma outra região, buscando a cura. Desta malária vieram as consequências para a sua saúde, os desprazeres para a sua saúde, mas lá em Gálatas ele diz: foi por causa da minha enfermidade que eu estou aqui hoje pregando a vocês. Deus tem propósitos, e os propósitos de Deus são maiores. Às vezes Deus permite um sofrimento na nossa vida, porque Ele tem um propósito que a gente não está enxergando, a gente não está vendo, a gente não está observando. Às vezes Deus tira alguma coisa porque Ele quer dar outra melhor para a gente. Às vezes Deus diz não para nós porque Ele quer dar uma promessa para nós. E a gente se preocupa com aquilo que Deus não responde da maneira pela qual esperávamos. Quando Deus, em sua sapiência, Ele tem condições de favorecer a sua vida da maneira como você não enxerga, da maneira como você não vê. Por isso, querida igreja, nós precisamos entender que Deus sempre tem um propósito. Pense em Jesus Cristo. No Getsemane, Jesus orou como o apóstolo Paulo. Jesus disse: se possível, passa de mim o quê? Este cálice, mas faça a tua vontade. Ali era o espinho na carne em Cristo. Se possível, passa de mim este cálice, mas a Bíblia nos diz que o cálice permaneceu em Cristo, assim como o espinho permaneceu no apóstolo Paulo. Significa que o sofrimento permaneceu. Agora, se permaneceu em Jesus, que pediu para ser retirado, se permaneceu no apóstolo Paulo, que pediu para ser retirado, quando você pedir e não for retirado, não se assuste. Esteja preparado. Esteja preparado. Porque se permaneceu em Cristo, ele pediu e não foi retirado. Permaneceu no apóstolo Paulo, pediu e não foi retirado. Permaneceu em Jó, pediu e não foi retirado. Não se assuste quando o espinho bater na sua porta, você orar, pedir e não for retirado. A não ser que você seja melhor que Cristo, melhor que Paulo, melhor do que Jó. Se não, se contenta com a resposta de Deus. Este é o Evangelho de Cristo. A lição que nós temos disso aqui é que a maior resposta de Deus nem sempre é
remover o nosso sofrimento. Nem sempre é remover o nosso sofrimento. A maior resposta de Deus é conceder graça o suficiente para que você possa atravessar o sofrimento. De Cristo não foi retirado o sofrimento, mas ele fez da cruz o trono da glória. De Paulo não foi retirado o sofrimento, mas ele pregou o evangelho a todo mundo, conhecido da época. De Jó não foi retirado o sofrimento, mas Deus reconstituiu a sua vida. O que vale é a promessa de Deus, porque quando Deus promete, mediante o nosso sofrimento, Ele nos dá força para que possamos atravessar o sofrimento. A última lição que esse texto nos diz, que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, é quando ele diz o seguinte: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto o mundo valoriza o poder, enquanto o mundo valoriza a força, Deus, ele não valoriza o poder, e Deus, ele não valoriza a força. Deus, ele valoriza a dependência. A fraqueza faz você se tornar mais dependente de Deus. É quando você está fraco, você se torna mais dependente de Deus. São nos momentos difíceis da vida que você mais busca Deus, que você vai mais atrás de Deus. Quando foi que você mais orou em sua vida? Quando você estava sofrendo. Quando foi que você mais clamou a Deus? Quando as coisas não estavam dando certo. O que a Bíblia está nos ensinando, enquanto o mundo valoriza poder, enquanto o mundo valoriza força, Deus valoriza a fraqueza, porque a fraqueza humana pode se tornar poderosa nas mãos de Deus. É ali que Deus mostra quem Ele é de fato. O sujeito está arrebentado, de repente ele se reconstitui. Ali é um testemunho do amor de Deus na vida dele. O poder de Deus é apresentado na fraqueza. Não é por menos que Paulo chegou ao ponto de afirmar: quando sou fraco, então o quê? É que eu sou forte. Quando sou fraco, então é quando eu sou forte. Parece até um paradoxo, né? Parece algo esquisito, mas é exatamente aqui que nós encontramos, querida igreja, o centro da espiritualidade cristã. E leve isso para casa. A cruz sempre precede a ressurreição. A cruz sempre vem antes da ressurreição. A humilhação sempre precede a exaltação. A fraqueza prepara o palco para o poder divino. Pense nisso. Se você pensar desta forma, você vai ter esperança para viver diante dos problemas da vida, diante das dificuldades da vida. Pense desta maneira. Talvez a sua enfermidade não se limita ao corpo, se limita às emoções, às dificuldades diárias da vida, mas Deus, assim como não negou um chamado ao apóstolo Paulo, Ele não negará um chamado a você. Apesar das suas dificuldades, você vai encontrar poder nas mãos do Senhor, poder nas mãos de Deus. Por isso, querida igreja, ainda que você carregue um espinho diferente, ainda que você conviva com algumas enfermidades, ainda que você chore quando ninguém está vendo, sofra quando ninguém está vendo, lembre-se que apesar das perdas, apesar das lutas, apesar das emoções destruídas, apesar das portas fechadas, portas que nunca se abriram, e naturalmente a gente pede que Deus retire tudo isso da nossa vida, e a gente precisa orar como Paulo orou, mas a gente precisa entender que o milagre não está
na resposta como nós aguardamos. O milagre está na promessa de Deus. A minha graça te basta. É na graça que você vai encontrar força ou forças para prosseguir em sua vida, mesmo diante dos problemas e das dificuldades. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. E que o Senhor fortaleça a sua vida. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Nós vamos ter agora uma mensagem musical. Após a mensagem estarei orando por vocês e em seguida estarei à porta os cumprimentando.